Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu trago uma palavra de Deus que está no livro de Êxodo, no capítulo 3, a partir do versículo 1. O texto diz: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Miriam, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava-se para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Amado, aprendendo com o Espírito Santo sempre traz versículos para que a gente medite, para nossa edificação espiritual. Hoje eu quero falar do chamado que Moisés teve. Na verdade, Moisés, ele não tinha intenção nenhuma de fazer nada para Deus. Mas Deus conhecia Moisés até pelo nome. Isso quer dizer que Deus também te conhece pelo seu próprio nome. Às vezes você não conhece a Deus na íntegra, mas Deus te conhece totalmente na íntegra, e tudo que você pensa e tudo que você faz. Quando Moisés se aproxima daquela sarça ardente, ali aonde apareceu o anjo do Senhor, ele falou pelo nome de Moisés, e ele disse: Moisés, Moisés, não se aproxime. Está entendendo, meu amado, o que eu estou querendo dizer com essa palavra? Quando Deus, ele chama alguém, ele fala tudo quanto ele quer falar para aquela pessoa fazer. Não adianta a gente querer inventar história de que Deus falou, de que Deus mandou, se ele não mandar. Não vai acontecer nada. Mas quando Deus chama alguém, e quando ele determina que aquela pessoa faça algo ou fale algo, essas coisas vão acontecer. Deus, ele vai mostrar o seu poder através daquelas palavras. Mas se Deus não te mandou falar, meu amado, então por que você usa o nome de Deus dizendo que ele mandou falar e aquilo nunca acontece? Então preste atenção naquilo que você acha que Deus falou para você e naquilo que você queria falar para o teu irmão ou para a pessoa pela qual você disse tal coisa, porque não é simples Deus falar com alguém, não é a qualquer momento, não é a qualquer pessoa que Deus vai falar para que dê recado, porque o nosso Deus não é Deus de recado, ele é um Deus que ele escolhe a gente para uma obra, para fazer algo para ele, e ele não manda recado. Quando Deus quer te chamar, e se ele te chamou, ele com certeza vai dar todas as determinações que você tem que fazer. Ninguém precisa inventar nada. Se ele mandou, ele cumpre. Então é isso que eu quero que você entenda. Quando ele chamou Moisés, ele tinha um objetivo, e o objetivo dele era tirar o povo do Egito, o seu povo que estava na escravidão. Deus não chamou Moisés para falar fofoca para alguém, para profetizar coisas ruins, casamento, para profetizar que você vai ganhar na loteria, que ele vai te dar um carro. Não, Deus não chama ninguém para isso. Deus não profetiza dizendo para ninguém que vai dar um carro, que vai dar uma casa. Quando ele chama você e quando ele fala com você, é para cumprir uma obra que ele tem na sua vida ou na vida de quem ele quer cumprir.
Você está entendendo, meu amado? Então vamos prestar atenção quando nós formos falar em nome de Deus, dizendo, meu amigo, Deus falou isso, se Deus não falou. Porque se você é quem se envergonha, você é quem vai ficar envergonhado se você colocar o nome de Deus em vão. Se Deus não falou, não fala nada, amado. Mas se ele falar, é porque ele tem uma obra a realizar na vida daquela pessoa da qual ele está falando. Ele tinha uma obra na vida na vida de Moisés. Ele precisava fazer aquela obra com Moisés. Então ele chama Moisés para fazer a grande obra na vida de Moisés, que era crer no seu nome, para que ele pudesse tirar o povo do Egito que estava na escravidão. Deus não chama ninguém para fofoca. Deus não chama ninguém para brincadeira. Deus, quando Ele quer fazer uma obra na vida de uma pessoa, Ele chama e Ele cumpre o seu chamado. Não precisamos inventar história. Não precisamos falar que Deus falou se Deus não falou. Não é essa a realidade do cristão. O cristão tem que entender que hoje nós vivemos pela fé. Não é pela vista, é pela fé. Naquela época, o povo de Abraão vivia por vista. Eles viam a presença de Deus, eles viam os milagres acontecerem, mas hoje, meu amado, nós vivemos por fé. A palavra de Deus diz que hoje a nossa vida é firmada na fé, naquilo que a gente não vemos, mas cremos que vai acontecer. Para com esse negócio de ficar falando, Deus mandou falar isso, se Ele não mandou, porque você mesmo é quem vai ficar envergonhado. Tá bom, meu amado? Então, aprendendo com o Espírito Santo sempre vai trazer uma palavra de consolo para a nossa edificação, para a nossa vida espiritual, para edificar a nossa vida. Nós não precisamos mentir, dizendo que Deus mandou, que Deus falou, que Deus fez, se Ele não fez nada. Amém, amados? Então é isso, amado. Fica com esta palavra em nome do Senhor Jesus. A paz.